Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje é feriado, né? A gente já está com uma vida muito dura, muito sofrida. Hoje a gente teve uma redução aí, né, das mortes, ainda bem, porque a gente não saía de 2.500 dia há bastante tempo, então hoje ter visto uma mortandade de 1.600, quase 1.700, é motivo da gente celebrar, é uma palavra ruim, né, para falar, mas é um motivo para a gente ficar um pouco menos atordoado, né, com tanta barbárie que a gente está vivendo. A gente não pode naturalizar esse tempo, a gente precisa entender que ainda morrem 1.700 pessoas por dia. Mas hoje a gente vai falar de beleza, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de história, a gente vai falar de teatro, vai falar de política, porque a gente tem uma figura que é de uma doçura, de uma delicadeza, de uma grandeza, que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo querido. A gente tem Serginho Mamberti. Cadê esse homem maravilhoso que Oh, querida, boa noite a você, boa noite a todos que estão conosco. Boa noite, Serginho. Bem-vindo a mais um Fórum Sindical. Você esteve aqui com a gente no início da pandemia, né? Como é que você Pois passou esse é, ano? a gente achou que ia acabar muito mais cedo, né? E ainda estamos nesse horror, né? E não temos uma perspectiva positiva ainda. Todas as matérias que saem sobre esse desgoverno, a CPI, olha, a gente tem sofrido muito com todas essas, com um desgoverno tão grande. Eu nunca imaginei que a gente passasse por um momento tão difícil. Que, Pois. claro, que a ditadura foi muito cruel, mas a gente aqui nessa nova. Eu nem sei se eu posso chamar de ditadura do jeito que foi aquela, é diferente. É um desgoverno, né? É uma coisa trágica o que a gente está vivendo. E com É o muitas perdas fascismo, de né? vida, porque o pandemônio se juntou, né? Junto com a pandemia, né? Então, Pois é. Vamos falar um pouco desse horror também. Mas antes, Serginho, eu vou chamar quem vai estar aqui com a gente hoje, nosso querido amigo Altamiro Borges. A gente está com saudade de beber cachaça com o Miro. grande companheiro de luta. Maravilha. Boa noite, Miro. Prazer Mamberto, ter você com a gente. Mamberto, maior prazerzão em estar contigo, bicho. Maior prazerzão mesmo. Tenho o maior carinho por você. Fro, obrigadão pelo convite para estar nessa noite especial, viu? Obrigadão mesmo. Mas Nossa, vou te maravilha. chamar mais vezes, vou te chamar mais vezes. Eu estou pensando aqui que depois do Jefferson D, semana que vem a gente vai trazer o Jefferson D. Ele acabou de lançar o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, filmaço, muito bom. É um diretor potente, né? Dessa nova linha que a gente tem, fez Brother, então ele topou a conversa com a gente, estou bem feliz. E depois eu acho que vem o Azen aqui para a gente conversar sobre democratização da A Lazinha também comunicação. é outra pessoa maravilhosa. É Pois outro é. cara incrível, né? Outro querido e amado. Então, Miro, você já está Eu escalado. tenho aqui do lado um presentão dele, uma caixa de charuto cubano, que é uma beleza. Como eu não estou fumando atualmente, eu só fico cheirando. Você sabe que o Azenha passou um perrengue danado com a história do celular, Foi tentando barra levar o pesada. remédio para a mãe. No meio de tudo aquilo, né? A gente não conseguia falar com ele. Eu fiquei assustada com um post que eu vi no Instagram. No meio de tudo aquilo, depois de um dia eu consegui falar com ele, ele trocou o número de telefone e tal. Ele me presenteia, ele me manda 2 livros. Porque a gente, na nossa conversa, a gente começou a falar de um monte de coisa tal, e ele começou a falar de livro, livro, livro. Daqui a pouco chega 2 livros na minha casa. Eu falei, Azinha, você é demais, vai, por Não, ele é um favor. carinho. Ele é um É, carinho. é a cara do Azenha, né? Ele é essa coisa querida.
Gente, nós temos outro parceiro aqui, vamos pôr na roda. Rubinho Jaquinto, meu querido companheiro. Ei, Flor, boa noite, salve, salve. É um prazer. Salve. É um prazer enorme estar com o Sérgio aqui. Nós só queria, porque o Sérgio é o nosso, né, Miro, o nosso baluarte da arte, né? Então, assim, eu fiquei de dar um beijo aqui pro pessoal da Quebrada, senão depois eles me cobram. Lá para a favela da Serra, a Vânia mandou um beijo pro Sérgio, Morro do Cabrito, pessoal lá dos catadores lá de Nova Contagem, viu, Sérgio? Porque o programa aqui... Adoro Contagem. Então, da Nova Contagem também. O programa nosso aqui tem uma particularidade, porque os trabalhadores e as trabalhadoras nos assistem aqui. Então, um abraço, um beijo muito fraterno para você. E é um prazer enorme estar aqui, né? Muito bom. Pois é, a gente sempre fala isso, Sérgio, que a gente tem aqui alguns trabalhadores muito cativos que não perdem nosso programa. Então, o Rubinho fala da tia do Iacute, eu falo do seu Antônio, que é o pedreiro que trabalha aqui, seu Elias, que conserta a minha bicicleta. Né, eles assistem nosso programa e depois comentam, mandam áudio no WhatsApp, é muito legal. Eu queria dar boa noite aqui para essa galera que está com a gente. Já temos aqui a Marcel Rosa, ex-prefeita de Cubatão, prefeita do PT, recebeu muita porrada, né? Uma mulher forte, querida. Ontem a gente fez uma live junto, foi muito legal, né, Márcia? Bom te ver aqui. O Sidoli está aqui. Oi, Sidoli. Renata Colares, Elci Miranda, Felipe Augusto, Patrícia Romana Morello, que diz que o Serginho faz parte da infância feliz e resiliente dela. Márcio Prado, Sérgio é um tesouro nacional, eu concordo também, ele é realmente tesouro nacional. Faz diferença no mundo artístico, faz mesmo. Querendo muito ir assistir uma peça. Ai, Márcia, hoje eu pensei tanto nisso, porque a última que eu vi era... Como que era? Visitando o Sr. Green, era isso o nome da peça? Visitando o Sr. Green. Foi a última que eu fiz. Panorama Visto da Ponte, fiz o Ovo de Ouro e estava para estrear uma peça quando estourou a pandemia. Pois é. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, Serginho, nos prometa, monte um espetáculo que a gente vai em bando, assim. A gente está, assim, morrendo de desejo de te ver de novo nos palcos, porque é sempre muito bom te ver no palco. Quem está aqui ainda? Nazaré Antero. Nazaré, as mulheres com Dilma do Ceará estão fazendo 7 anos. Parabéns por esse coletivo maravilhoso. Elci Miranda. Enfim, moçada, vão aí colocando suas questões, etc. A gente vai começar aqui a nossa entrevista. Serginho, a primeira coisa que eu quero dizer... Então, olha, a gente vai falar um pouquinho deste livro maravilhoso aqui, Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo. Então, a primeira coisa que eu queria, tá lá, ó, na tela para vocês verem. Este é um livro, gente, que vocês devem se dar de presente. E dar de presente às pessoas que vocês amam, porque esse livro é um carinho. Sabe um carinho na alma? É um carinho na alma. Assim, para mim, passar esse feriado lendo mais um pouco, me divertindo, chorando às vezes, porque o livro emociona a gente muitas vezes, mas faz a gente rir muito, porque o Sérgio tem essa veia, né, artística interessante que faz a gente rir. Mas, assim, a primeira coisa é, eu queria te agradecer, porque eu acho muito bom, quando uma personalidade, né, um artista, um escritor, um poeta, faz a sua biografia em vida, né? Porque é um desnudamento, né? Ele pode ser controlado, não, mas uma biografia é uma forma de você ficar nu diante do mundo. E isso é muito legal. A gente fala, nossa, eu conheço essa pessoa, olha que coisa incrível, olha o que ele viveu. É muito interessante. Então, assim, quando eu li a biografia do Zé Disseu, foi uma coisa que eu senti, falei, nossa, eu conheço o Zé Disseu há tanto tempo, e tinha coisas incríveis ali, que foi a primeira vez que eu li, né? Mesmo sendo uma historiadora. Então, é maravilhoso.
Agora, o Zé de Abreu está fazendo a Abreu-grafia, estou louca para ler. Eu gosto muito de biografias. Né? Muito e aí, assim, o nome, né? A biografia. Maravilhoso, né? A biografia do Zé que chama. Pois é, e eu acho tão legal porque é um raio-x, é isso mesmo. Você fica pelado diante do mundo quando você faz uma biografia, né? Eu me lembro de, por exemplo, vivendo nessa sociedade conservadora, você fala coisas incríveis ali que vai chocar. Eu vi o diretor do SESC meio que já prevê, né, que vai vir reação, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Ele diz, não, é um ato democrático, o SESC tem esse papel, etc, etc, etc. Porque, claro, né, a gente está numa época de pessoas loucas, né, que vão sem fazer boicote ao SESC, essas maluquices. Eu não vou me autocensurar nessas alturas dos acontecimentos. Aos 80 anos eu fazia autocensura, não dá, né, Miro? Não dá. E não é seu estilo. E é por isso que a gente agradece. É por isso que a gente agradece, porque assim vai ficar registrado, né, com o seu olhar, e o Dirceu Alves fez um trabalho excelente, porque ele escreve em primeira pessoa. Fundamental ter o Dirceu trabalhando comigo. Fundamental. Um trabalho magnífico, preciso. Ele conseguiu me interpretar muito bem. E depois nós íamos fazer as revisões. E cada vez eu me apropriava mais das palavras. Nossa, e ficou uma narrativa em primeira pessoa. Muito lindo. Lindo, lindo. E tem situações incríveis, gente, incríveis. Eu estava agora no backstage dando risada de um caos que ele conta em plena década de 70, quando o The Living Theatre veio para o Brasil, né? E na casa dele, assim, a casa a Rua dos Ingleses, a casa do Mambete, sempre foi uma grande pensão, assim. Todo mundo vivia naquela casa. Além do que é um denguinho aquela casa. Coisa mais bonitinha que existe, cheia de coisinhas, super bonitinha. A gente está vendo, né? Um pedacinho aí. Pedacinho bem piquititico. Bem piquititico. Mas, assim, a cena que eu vou contar para vocês, e depois o Mambete pode contar ela melhor, mas é que, assim, os dois criadores, né, do Teatro Vivo de Nova York, uma coisa impressionante da experimentação, etc., começam a andar nus pela casa. Aí a família toda começa também a andar nu pela casa. Aí eu até selecionei uma foto. Os meus pais, os meus sogros, não desciam, eles ficavam lá em cima, porque a Rua dos Ingleses. Eles falavam, aquele pessoal está aí, então não vou descer. Aí um dia, o Mamberte ouve o americano lá pedindo socorro. E aí, quando ele chega, estavam os dois filhos dele com uma caixa de fósforo perto da vagina da Pamela, da esposa do sujeito. E aí, o cara achando que ia incendiar, né? E aí os meninos eles achavam que os meus filhos queriam colocar fogo lá, coitadinha. E aí eles respondem, eu não me lembro se foi o Duda, o Fabrício, o Carlinhos. O Duda. Eles falam, não, a gente só está vendo a xoxota da Pamela. Então, gente, vocês vão ver. E a Pamela lá de perna entreaberta, assim, com o olho arregalado. Imagina a cena, imagina que crianças incríveis, né, que foram criados nesse ambiente de pais profundamente libertadores, né? Como é que sujeitos incríveis eles se tornaram. Isso é só olha, só uma palavrinha. O Paulo Outram, ele sabia um pouco dessas histórias e ele falou assim, eu nunca imaginei, eu achei que seus filhos iam ser desclassificados, drogados e tudo. E eles são figuras saudáveis profissionalmente, são adoráveis como pessoas, ótimos pais. E, no entanto, os meus filhos, os filhos dos meus amigos caretas,
Um está no hospital psiquiátrico, o outro está assim, não tinham essa mesma saúde que os meus filhos tinham, né? Liberdade é um remédio muito bom, né? Isso é muito importante. E é engraçado porque o mesmo Duda, quando você está no Rio, que ele vai estudar, né, teatro e tal, ele volta para casa e vê que Fabrício e Carlinho estão liberados demais, ele fala, é hora de sentar o reio, né? É hora de dar uma cinta. É verdade. Eu ria. Mas claro que eu falei, não, olha, repressão aqui não funciona. Então a gente tomou mais cuidado um pouco e tudo, mas liberdade é fundamental, né? Liberdade é fundamental. Então, eu quero começar por aí. Eu acho que muito da sua criação, né, com uma mãe que já trabalhava na década de 30, 40, né, isso não era comum. Eu me lembro que você disse que respondia com orgulho para os seus amiguinhos que falavam todos assustados, sua mãe trabalha? E você dizia, sim, ela ensina as crianças a ler e escrever, todo orgulhoso. Na mesma escola que o Lula estudou. Olha que bonito, que lindo. Então, eu era uma professora de periferia. Sim. Ela por escolha. E você conta isso, né? Que ela tinha um cuidado de, às vezes, levava as crianças para comer no final de semana, levava no cinema. Era uma mulher espetacular. Mas outras mulheres espetaculares foram surgindo na sua vida. A primeira delas, que eu quero falar, que eu acho incrível, outra história que eu acho incrível no livro, é a sua relação com a Pagu, né? Você, aos 14 anos, a Pagu era sua preceptora. Olha o privilégio desse homem, minha gente. Ela era minha amiga de infância. Uma diferença de idade imensa, né? Para quem não sabe, a Patrícia Galvão, comunista, jornalista, enfim, foi para o teatro, ex-mulher do Oswald de Andrade, e fiquei assim, o quê? A Regina Duarte se apaixonando pelo Plínio Marcos. Essa história é sensacional. Então, eu quero que você conte essas duas histórias que, para mim, são espetaculares. Duas mulheres, uma aqui, a outra aqui. Como é que foi essa convivência? Foi durante o Festival do Pascoal, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A Regina era uma menina de 14 anos. O Plínio era um homem sedutor, um rapaz sedutor e tudo. E aí a Regina ficou impressionadíssima com ele. Ela falou, eu estou apaixonada pelo Plínio Marcos. Que figura extraordinária, entendeu? Porque a Regina nem sempre foi essa Regina que a gente vê hoje. A gente teve muitos momentos de contato e eu tenho um relato muito carinhoso com ela, apesar das posições que ela assumiu posteriormente, né? Passamos a frequentar a casa um do outro, entendeu? Fizemos teatro juntos com Dina Sfati, com Yara Amaral, e ela participou da campanha da Erundina em 97, no segundo turno. Ela fez campanha para o Lula no segundo turno em 89, entendeu? E a Regina, quando ela montou o Réveillon, ela queria se livrar dessa marca da namoradinha do Brasil. E ela produziu em seguida uma peça escrita pelo cunhado do Vladimir Herzog, que agora até vamos passar a história da morte do Vladimir, entendeu? E ela produziu uma peça chamada Concerto Número 1, em que ela me deu plena liberdade para fazer, e ela tinha um papel pequeno e não se importou. Em suma, tivemos uma relação muito afetiva e muito carinhosa. Eu não tenho raiva de ninguém. Bom, não vou falar que não tenho raiva de ninguém. Eu tenho
uma verdadeira... Eu tenho arrepios quando eu vejo essa pessoa que nos governa, mas não é uma coisa pessoal. É a tragédia que o Brasil vive de ter escolhido esse homem para governar o nosso país, né? E então a Regina, ultimamente, claro que depois de tudo que aconteceu, a gente não tem se falado, os filhos dela ficaram muito preocupados, mas também respeitaram muito ela. E a Regina foi uma pessoa com quem eu tive uma convivência amena. Ela me chama de meu pai cultural. Então, são essas contradições que infelizmente existem, mas eu não sei o que aconteceu. Não foi só ela que foi enfeitiçada por ele, né? É um conjunto de pessoas aqui da nossa sociedade que se deixou levar pelas palavras enganosas desse senhor, desse governante. E quando a gente vê os números da pandemia, é uma tragédia tão grande, já estamos próximos dos 500 mil mortos. É uma loucura. E a Regina falou dele quando ela conheceu, com muita doçura, entendeu? São coisas que eu nunca consegui entender, não dá para entender. Porque ele é muito cruel, ele é miliciano, ele é uma pessoa que não tem consideração pelo próximo, mas são coisas da vida, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que com a gente esse tipo de coisa não acontece, porque nós temos para nos suportar justamente o nosso compromisso com a liberdade, com a justiça, com fazer do Brasil nosso país mais próspero, para acabar com a pobreza, né? Isso são coisas que nos fazem ser muito, vamos dizer, esse compromisso nunca tem, essa linguagem do ódio é uma linguagem que não está dentro do nosso cotidiano, né? Eu diria que eu falo com muita raiva quando eu vejo as coisas que acontecem, particularmente quando eu vejo pessoas que fazem parte do governo dele como elas são profundamente enganosas. Eu vi esses dias o depoimento daquela senhora, daquela Nise Yamaguchi. Nossa, meu Deus! Aí quando eu penso que a Luana ontem, com o depoimento, Luana Amaral, se não me engano, né? Araújo. Nossa, que identidade que eu senti com ela aqui, que verdade, que capacidade. E ela não deixou em nenhum momento de dizer tudo que ela pensava, mas não partiu para um ataque pessoal contra ele. Ela deixou bem claro o que ela achava dele, mas ela não partiu para um confronto assim baseado no ódio, no desprezo. E embora tenha sido extremamente contundente a crítica que ela fazia ao governo dele, né? Serginho, diga. Mas voltando a Regina, ela teve agora num papel, né, que você esteve, inclusive, no período do governo Lula. E ela viveu a ditadura militar. Inclusive, eu acho que, se eu não estou confundindo as bolas, quando essa paixão pelo Plínio Marcos foi aquela viagem que vocês foram, que a peça ia estrear no dia 31 de março de 64. Não foi um pouquinho antes. Tá. Eu estava fazendo Aos Fuzis da Senhora Carrá, que era uma peça extremamente comprometida, a gente cantando as canções da Revolução Espanhola. O Plínio Marcos foi um pouquinho posteriormente. Aí ela já estava num outro momento da vida dela, já era uma mulher, entendeu? Mas de todo modo, ela ter ido para a Secretaria da Cultura no momento que a arte precisa tanto, né? Ela sendo uma artista com tantos anos de carreira, tem sensibilidade que ela teve.
né? Porque foi terrível, assim, e aquela entrevista que ela, de uma certa forma, faz um xixi com a ditadura militar, canta aquela música horrorosa. Eu não consigo, eu sei da relação, mas assim, eu fico pensando se é só encantamento, se isso não tem também um viés ideológico da pessoa que concorda. Tem. Ela assumiu um outro papel. Porque não dá para assumir um outro papel, não dá para cantar o que ela cantou sem assumir um outro papel. Não dá. E foi muito cruel isso. Você vê uma pessoa que você tem carinho, tá? Justamente tocando numa ferida, que é uma ferida que persiste até hoje, né? É uma ferida que foi a chaga da ditadura militar, até hoje, ela está muito presente nas nossas vidas. Aí me perguntam muitas vezes o que era pior, 64 ou agora? Não dá para fazer comparação, né? Não dá. Mas eu diria que agora tem a tragédia de muitas pessoas terem aderido de uma forma, como a Regina, de apoio quase integral, sem nenhum espírito crítico. E isso é assustador, né? Porque é um pouco o que a gente ouve falar quando a gente fala do nazismo, né? Quando hoje a escuta falar, quando fala do fascismo. Eu vi esses dias ele andando de motocicleta, igualzinho o Mussolini andava de motocicleta. Gente do céu, é uma coisa de um descaramento, e ele não põe máscara, ele não tem a menor compaixão. Essa palavra compaixão não existe no mapa de sentimentos dele. Então, é muito triste a gente ver que o brasileiro não é nenhum santinho, mas nós temos uma imagem amorosa, uma imagem afetiva. Não que o Brasil não tenha cometido crimes, a própria mancha da escravidão até hoje não foi apagada, entendeu? Mas, de qualquer maneira, tinha um espírito cordial que estava presente nas nossas relações. E eu sempre ouvi falar muito criticamente dessa cordialidade. Aí eu entendi o que significa essa cordialidade, entendeu? É muito diferente do que você respeitar e de você não perceber que isso tudo estava escondido ali dentro dos armários e, de repente, isso assoma e a gente vê isso aparecer de uma forma tão dramática, né? É uma tragédia, uma tragédia. Mas uma coisa em compensação aumenta o nosso espírito de solidariedade. Então, as nossas relações com os nossos companheiros e com o povo brasileiro são relações de um compromisso, onde a gente reencontra essa forma linda de se relacionar, essa forma tão amorosa de a gente se abraçar, de a gente ser solidário. Mesmo no meio dessa pandemia toda, as pessoas fazem doações de alimento. É muito bonito isso. E tudo isso ainda sobrevive como traços dessa cordialidade que foi um pouco esvaziada e apagada durante esses últimos momentos que a gente viveu, né? Foi muito complicado, muito complicado. Foi um Brasil que a gente não conhecia, mas que estava aí, a gente não queria ver, né? Sim. O Rubinho, entra na conversa. O Rubinho também andou lendo o livro. Ô, Ru, deixa eu mostrar as fotos que eu tinha selecionado para as pessoas. Eu vou de novo dizer, gente,
comprem o livro, leiam o livro, porque vocês vão sentir muito prazer e vão aprender bastante. Selecionei umas fotozinhas que estão no livro, não são todas. Guilherme, bota para a gente ver, e aí o Rubinho entra. O Eugênio, né? O mordomo. Aliás, o Serginho fez vários papéis de criado, mordomo. É bem interessante isso. Mas esse, para quem assistiu, quem é da minha geração, viu essa novela, o Brasil parou, gente. No final essa novela, já de uma certa maneira, nos avisava que não era bem assim, né? Sim, sim. Brasil mostra a sua cara. Brasil mostra a sua cara. A época, né? Esse é um amigo, esse é outro, que nem a Pagu. É meu amigo, meu líder, e nos ilumina aí, e a gente torce para que ele volte logo, né? O homem bom. Homem bom. Homem bom e injustiçado. Então, tem fotos maravilhosas. Ele tem foto com a Fátima Bezerra, governadora. Essa foto eu amo. Essa foto é o Serginho com o irmão dele, o Cláudio. E eu brinquei no início se na época se era a época do The Living Theatre, porque todo mundo andava pelado na casa. Depois ele conta essa história. Depois, mas foi um ensaio fotográfico da grande fotógrafa Vânia Toledo, que eu era até padrinho de casamento dela. Homens nus. Tinha Caetano Veloso, tinha um monte de gente, Irlando Beirão. Era muito bacana. Esse é o dia do meu casamento com a Vívia. Com meus pais e os pais dela. Sim, o grande amor da vida do Serginho, que também é atriz e uma mulher impressionante, né, Serginho? Que companheira. Que companheira, que parceira, que tem um evento muito engraçado, que eu estava no Rio de Janeiro, e aí, de repente, não, eu estava em Porto Alegre, eu passei o golpe de 64 em Porto Alegre. Ela chegou, ela trabalhava no Arena com o Guarnieri, ela falou assim, Guarnieri, eu vim aqui para me filiar ao Partido Comunista, no dia 31 de março. Aí o Guarnieri falou assim, eu acho que não é bem o momento. Não, e Serginho, nesse mesmo dia, quando eu li, eu falei, meu Deus, ele vai ser preso. Ele estava, gente, com os jornais do Partido Comunista para discutir a reforma de base. Estava na mala dele. Era o dia do golpe, né? Véspera do golpe. E ele em Porto Alegre. Não, depois. Foi na volta. Quando eu voltava de Porto Alegre, já aqueles militares, assim, de repente, quando nós chegamos no interior do Rio Grande do Sul, os militares pararam a gente no meio da estrada. E aí começaram a revistar nossa bagagem de mão. Por sorte, eu tinha colocado no fundo da minha mala, que estava lá embaixo, no bagageiro. Entendeu? Mas o pessoal do elenco falava assim, Serginho, você tinha que trazer as teses do Partido Comunista para cá. Eu queria estudar, porque eu ia ter que participar dos debates, né? Assim, são por pura essas sorte, coisas, né? Agora, eu já deixo você falar, Rubinho, mas deixa eu contar uma história que eu lembrei que é muito legal também. Eles, no Rio de Janeiro, isso já um pouco depois, encenando Electra, e aí a atriz, acho que é uma das protagonistas, é presa. Glaucio Rocha. É presa. E aí eles são... Não foi a Glaucio que foi presa, foi uma das madrinhas de casamento minhas, é a Isolda Cresta. E aí eles são ameaçados, né, pela ditadura para eles continuarem a peça, como se nada tivesse acontecido. Imagina, uma atriz do elenco sai, é presa e eles querem que continue a peça. E aí eles foram para o palco, levaram os figurinos, etc. Falou, gente, estamos aqui, tá, mas a gente não pode fazer a peça porque nós não temos uma atriz. E aí foram para o DOPS.
E é aquelas coisas da ditadura muito absurda, né? Do bando de gente ignorante que nos desgoverna hoje e nos desgovernava naquela época. Eles disseram: quem é o diretor? Antônio Abujamra. Quem escreveu? Sófocles. Aí eu falei assim: qual o endereço desse Sófocles? Imagina, gente, Sófocles era um ator. A Glauce Rocha, muito grego. irônico, assim. Eu acho que vai ser um pouco difícil os senhores procurarem pelo Sócrates, pelo Sófocles, porque ele já morreu há 2000 anos. Só 2000 anos. O Azenha conta muita história disso, que o pai dele era comunista. Desde 1950, o pai vigiado. E eles entravam de vez em quando na casa do Azenha, sempre armado, etc. Tal, atrás do quê? Livro de capa vermelha, gente. E catavam os livros, coisas desse nível. Era um bando de gente estúpida. Bom, chega. Rubinho, entra na roda que eu já falei demais. Ô, Flor, dá um salve aqui pro Sérgio, porque para mim é um dos maiores atores que a gente tem no Brasil. Ele tem uma trajetória de teatro muito importante, né? Inclusive, eu acho, viu, Sérgio, uma das coisas que eu tenho vislumbrado, sonhado, é a gente montar teatros nas periferias, nas quebradas, porque tem talento demais. Mas eu queria primeiro parabenizar o Dirceu Alves Júnior. A linguagem é muito fácil de ler o livro é gostoso de ler, então um salve aí para ele. Dirceu, parabéns. Eu quero falar um pouquinho mais. Esse encontro foi um encontro fortuito, mas foi um encontro ideal, porque eu estava escrevendo o livro e eu não conseguia sair da 10ª página. Eu voltava toda hora. Eu falei, não vou conseguir escrever. E eu já tinha promessa de edição por parte do Sesc, né? Certo. E aí eu fui visitar o Dirceu para fazer uma entrevista na sede da Veja, e aí ele tinha feito a biografia do Elias Andreato. Aí eu olhei para o meu filho, Carlos, falei assim, vamos conversar com ele, Carlinhos. Aí chamamos o Dirceu de lado e falamos, Dirceu, você topa entrar conosco nessa aventura? Ele ficou super feliz e nós começamos a trabalhar logo em seguida. Então, nós combinamos fazer gravações semanais, duas vezes por semana, gravando durante 8 horas por dia. Foi assim um encontro muito, muito importante, porque eu queria que o livro tivesse um tom de depoimento pessoal. Eu nunca quis que ele tivesse uma cara de livro de tese, entendeu? Eu queria que ele tivesse essa emoção permanente, esse humor que faz parte da nossa vida, né? Essa afetividade, é um livro muito afetivo. E eu diria também que esse livro é um livro de toda uma geração. Eu não considero esse livro uma coisa minha. Esse livro é um depoimento que abraça todos os meus companheiros que me acompanharam nessa aventura durante 80 anos, né? Então, eu sempre falo que não é um livro meu. Esse livro é a história de todos nós. É importante que isso seja dito, porque todo mundo tem seu protagonismo no livro. Então, eu queria emendar que você é um homem do teatro, um homem de esquerda. E quando começa a década de 80, no livro você coloca que você foi para a Globo. E eu queria entender como que é um cara, um grande ator de teatro, de esquerda, indo para um veículo de comunicação de massa que apoiou a ditadura. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça? E mais, você fala que o seu personagem nessa novela começa no auge, depois ele some. E o Gilberto Braga encontra com você e fala que ele não sabe escrever para pobre. Então, eu queria que você contasse esse caso, que eu morri de rir do Gilberto Braga, mas mesmo assim eu tive um olhar ali meio marxista com ele, digamos assim. E esse homem de teatro com uma cultura de esquerda vai para a Globo. Como é que é isso?
Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, durante anos, eu evitei. Eu fazia teatro na TV Cultura. Teatro com Antunes, com Abujanra, com grandes diretores, grandes textos, entendeu? E estava próximo dos meus filhos, da minha família. Mas aí aconteceu o seguinte: no final dessa década, entendeu? Eu fui visitado por um autor, falou assim: olha, eu escrevi uma peça para você, uma comédia, um divertido e tal. Eu queria que você fizesse. Aí eu falei: eu vou aceitar. E aí eu tinha um salário decente, vamos dizer. Mas de repente veio o Johnny Herbert, que ele tinha um papel secundário, e eles falaram assim: olha, Sérgio, você não repara, mas como o Dirceu fez uma novela na Globo, ele vai ter um salário bem maior que o seu. Aí eu falei: gente, se eu não fizer uma novela na Globo, eu não vou poder sustentar minha família. Mas aí, no meio enquanto eu estava fazendo essa peça, de repente para um carro, daqueles carrões assim, com a Marília Pêra e o Daniel Filho, para me convidar para fazer Brilhante, com Fernanda Montenegro, com um elenco maravilhoso na Globo. Aí eu falei: é a minha chance, de repente, de eu fazer essa transposição. E depois eu tinha grandes amigos lá, Paulo José, Dira e tudo, que tinham sido companheiros na luta contra a ditadura, e uma grande parte dos autores de esquerda da Tupi foram para lá. Eu falei assim: eu não vou estar em tão má companhia, né? É um pouco de arrogância da minha parte. E aí, realmente, logo no primeiro capítulo, foi na casa do Tarcísio Meira, que era uma mansão no Joá, e estava lá o Tom Jobim, estava o Jardel Filho, olha, eram assim, as pessoas mais ilustres que você possa imaginar, Fernanda, tudo. E aí, de repente, quando chega a minha cena, que era no final do primeiro ato, todo mundo morre de rir, se levanta e aplaude. Aí estavam lá os jornalistas da Contigo, dessas revistas de fofoca de televisão e tudo, e falaram assim: você vai botar todo mundo no bolso, você realmente abafou aqui. E eu falei: gente, puxa vida, mas será que eu vou conseguir mesmo? Tal. No dia seguinte, ainda podiam a imprensa podia entrar no set de filmagem. Eu fui aplaudido quando entrei no set de filmagem, uma cena que era dirigida. Eu fui. Gente, eu falei assim: gente, eu cheguei lá. Eu cheguei onde eu queria chegar nesse momento, logo nos primeiros capítulos. E aí eu tinha 20 capítulos gravados. Quando passaram esses 20 capítulos, eu recebi a nova leva de capítulos. Meu personagem tinha sumido. Aí eu falei assim: gente, eu acho que eu desagradei alguém. Olha, eu só fui voltar de novo no capítulo 50, entendeu? E aí eu falei: ai, meu Deus do céu, tá vendo como não adianta a gente ser pretensioso? A pretensão não leva a nada. Eu já me achando, né? Mas aí eu encontrei o Gilberto, falei: Gilberto, você não está contente com o meu trabalho? Ele falou assim: não, estou contentíssimo. É que eu tenho muita dificuldade em escrever para o universo pobre. Eu escrevo muito para os ricos, entendeu? E eu falei: ai, pronto, estou frito. Mas no final ele colocou cenas maravilhosas para mim, junto com o Rodolfo Maia, que era um grande ator de outra época, né?
e eu tive um final muito bonito, meu personagem cresceu de novo, foi muito bom. Aí passou um tempo, ele ia fazer o Brilhante, e aí ele me convidou, ele falou assim, olha, eu estou te devendo essa, e eu vou te dar um personagem que ele não tem muita fala, mas eu conto com você para ser um olhar crítico sobre essa família burguesa. E olha, no final no frigir dos ovos, o meu personagem, no Vale Tudo, que fazia essa crítica ácida à sociedade brasileira, um pouco dessa sociedade que estava escondida aí, como essa que a gente, como nesse momento, a gente descobriu. E aí eu fiquei assim, eu usava muito também o recurso de comparar as cenas que eu via com as cenas que estavam na peça, usando os paralelos do cinema, particularmente de Hollywood. E o Gilberto era cinéfilo como eu. Olha, mas foi um sucesso que eu me transformei num dos 3 personagens mais comentados, de mais sucesso, embora tivesse um personagem com poucas palavras, mas muita presença. E ganhei prêmio de melhor ator do ano com essa peça. Então foi maravilhoso. O Gilberto é um gênio, um grande autor. Um autor burguês, assim, e tudo, mas que ele mexe com maestria com a dramaturgia e uma pessoa muito carinhosa, muito amiga, muito próxima da gente. E a sua veia teatral ajudou muito, né? Porque o personagem não precisava falar, você fazia coisas que encantavam. Eu vou pôr o Miro na roda, mas antes eu vou fazer o chororô. Eu não vi um único superchat aqui, gente. Que isso? Vão tirando o escorpião do bolso e ajudando aí a Revista Fórum, minha gente. Vai lá, clica aí embaixo, tem um cifrãozinho, faz um superchat. Olha, a gente está com uma Amberte aqui, né? Custa nada. Se você não pode, compartilha, porque isso amplia, né, a visibilidade do YouTube. O que mais que você pode fazer? Pode se tornar membro. Aí do lado de inscrever no canal, com R$7, gente, uma cervejinha. R$7 por mês você ajuda a Fórum. Então, manda bala aí. Miro, entra na conversa, está muito calado. Não, estou ouvindo. Ouvi o Serginho, eu fico ouvindo a noite inteira, não tem problema nenhum. Estou ótimo assim. Maior saudade, Mamberto, maior saudade de você, maior saudade. Agora a gente só se fala por telefone, né? Antes a gente vivia se encontrando, agora só se fala por telefone. Agora a gente só se fala por telefone, né? Não tem se visto, já tem mais de um ano. Falamos dos gatinhos, né? Falamos dos gatinhos, pois é, as duas estão aqui, soltas. Sandrinha mandou um beijão para você. Manda um beijo para a Sandrinha também. Tá, maior saudade de você. Eu, infelizmente, falei até para a Fro, para a Conceição, eu não tive condição ainda de comprar o livro. Você já tinha me cantado a bola do livro, belíssimo nome do livro, a bela sacada do nome do livro, né? Mas eu ainda não tive condições. Comprando, vou ler e comento contigo. Agora, pegando, como você tinha me dito, né, que você faz um passeio por toda essa história sua no mundo da cultura, me chama a atenção 3 momentos da cultura que eu queria te ouvir falar. Um momento foi do CPC e da sua militância no Partido Comunista. O que foi aquela ação cultural do Partido Comunista? Um outro momento foi a resistência do setor de cultura à ditadura e seu papel na organização cultural do PT. Você foi o responsável pela elaboração, né? E eu queria saber um outro momento, como a cultura hoje está se colocando diante do fascismo. Então, esses 3 momentozinhos eu gostaria de saber de você. Bom, o CPC da CPC é da UNE, né? E então, logo durante o golpe, a sede do CPC foi incendiada e tudo. E então nós passamos a ter uma sede não oficial,
Nos tornamos um grupo que tinha os mesmos objetivos do CPC: cultura popular, valorização desse tesouro da cultura popular brasileira. E quando eu terminei o Inoportuno em Porto Alegre, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o Inoportuno lá. E aí a peça foi um sucesso do ponto de vista de crítica, do ponto de vista de público também foi muito bem. Mas de repente eu fui muito respeitado pela crítica, entendeu? Tanto que logo em seguida saiu a minha candidatura para ganhar o Prêmio Saci, que era o maior prêmio do teatro brasileiro, que era do estado de São Paulo. E ganhei em seguida, né, o prêmio e tudo. Mas o maior prêmio que a gente recebe, Miro, é a gente ser reconhecido pela militância, por fazer do teatro esse instrumento importantíssimo de militância e através da cultura. Porque a minha militância, na verdade, sempre foi através da cultura. E aí nós, lá no Rio de Janeiro, junto com Vianinha, com Ferreira Goulart, tudo, eles fizeram o primeiro Opinião, né? E em seguida fizeram Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, entendeu? E aí eu passei a fazer parte desse grupo, que era do CPC da Uni, era o que tinha sobrado, né? Os sobreviventes. E também os sobreviventes do MCP, lá de Recife e tudo, os sobreviventes da resistência cultural durante o período do golpe. E aí foi maravilhoso, porque nós conseguimos dar emprego para muita gente, a peça era uma obra-prima, e fizemos durante 4 meses no Rio de Janeiro, e em seguida viemos para São Paulo, fizemos aqui o papel título lá no Rio era do Fregolente, e aqui em São Paulo eu tive o prazer de contracenar com Jaime Costa. Isso também foi uma das coisas mais lindas da minha carreira, porque no Patinho Torto, que foi uma das peças que eu fiz logo depois do Inoportuno, em seguida, foi o Patinho Torto. Depois fiz Eletra e tudo, e aí fiz Se Correr o Bicho Come, Se Ficar o Bicho Pega. E aí esse reencontro de novo com as raízes da cultura popular foi uma coisa extraordinária. E o Jaime Costa era um doce de pessoa. Era um ator extraordinário, um comediante, entendeu? E o Fregolente, que antecedeu a ele, também era um grande ator. E nós passamos nós fazíamos reuniões do coletivo de cultura do Partido Comunista, com mais de 80, 90 pessoas, nos sábados à tarde, sabe? Então, passamos a militar da mesma maneira, com a mesma intensidade. Em nenhum momento nós deixamos de militar. Inclusive, o que aconteceu em Eletra já foi bem característico, né? Eles queriam prender o Sófocles. E a Eletra é um símbolo de resistência, né? O Patinho Torto tratava de um tema que hoje é um tema muito, vamos dizer, tem sido muito discutido. Era um personagem que aconteceu numa família brasileira e era um personagem trans, daquele célebre autor Coelho Neto. E era uma comédia, foi muito bem também. E a gente foi tocando as montagens do CPC da Uni. Aí, depois de Eletra, eu acabei sendo convidado pela Tônia Carreiro, eu ganhei o Saci, e o Rato me convidou para fazer A Dama do Maximus, que era de um autor francês chamado Feydeau. E foi um sucesso. Aí nasce o meu primeiro filho, o Eduardo, Dudinha, e
A minha casa também era na cobertura de um prédio comercial, e eu alugava um salão que eu tinha lá no lugar onde a gente fazia refeições, para as companhias que não tinham espaço para fazer ensaios, entendeu? Isso tudo para compor o orçamento, né? E também tinha gente morando na minha casa. O José viu que ele morava embaixo da escada. E o Fernando Peixoto morava num quartinho que tinha lá em cima. Eram quartos pequenos e tudo. Então, você vê, sempre foi essa aventura. Mas aí nasce logo em seguida meu segundo filho. Entendeu? Nossa, aí que a vida começa a complicar. Porque para mim alugar um apartamento maior, os aluguéis já estavam caríssimos, entendeu? Então eu tive que me mudar de volta para São Paulo para fazer O Rei da Vela e Redenção, que era uma novela de muito sucesso. Acabei não fazendo O Rei da Vela porque o salário não cobria as minhas despesas e fui fazer Na Vara da Carne, A Vara na Carne, onde eu fazia o veludo. E o salário que a oficina tinha para me oferecer era em torno de R$ 400. Já a Navalha foi um sucesso tão grande. Uns 3 anos em cartaz, né? 3 anos em 3 cartaz. anos, né? Eu cheguei a ganhar 3.000, 4.000 reais por mês. Foi o momento que eu consegui fazer um pé de meia, entendeu? E aí eu mudei para uma casa aqui na Rua dos Ingleses e, em seguida, eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica e aí resolvi comprar uma casa aqui na própria Rua dos Ingleses, que é esse chateau que eu vivo até hoje. Então, mas aí, nessa época, o tempo inteiro era militância, porque eles não davam sossego para a gente. Mas a gente fazia isso com uma alegria, com entusiasmo, um destemor maravilhoso. Recebíamos pessoas de outros países, escondíamos gente. Olha, foi assim um momento de muita solidariedade e de muita crença num futuro melhor, num futuro mais justo, não só para os brasileiros, mas para toda a América do Sul, para nós latinos, né? Serginho, e é nessa época que você também precisa se preocupar com a segurança, né? Porque o teatro foi também palco de repressão e de ataque. Era preciso muita coragem, viu? Porque a gente ficava muito exposto, né? Eu tive a sorte de nunca ter sido preso, porque eu realmente me comprometi profundamente, porque além de brasileiros eu também recebia estrangeiros, entendeu? O Living Theater era um grupo que tinha sido praticamente expulso dos Estados Unidos, foi expulso da Europa, entendeu? Então, eles chegaram aqui para fazer um repertório de esquerda. E aí foram presos, porque eles fumavam marihuana, e aí usaram esse pretexto para prender eles, dizendo que eles tinham vindo aqui para subverter a ordem do país, que eram, como é que chama? Contra a família. Terroristas à esquerda, contra a família. Eu participei do julgamento deles lá em Ouro Preto. Eles foram banidos do Brasil. Foi a única forma que a gente conseguiu fazer com que eles não ficassem presos, porque a vida deles começava a correr perigo. Entendeu? Então, tudo isso fazia parte de um conjunto, mas eu não sei. A gente até... Eu não diria que nós não somos nenhum... a gente não é, vamos dizer... A gente sabia do perigo que a gente estava correndo, tinha filhos pequenos, mas a gente nunca se deixou vencer por isso, entendeu?
Então, o tempo inteiro nós desafiamos essa polícia cruel. Eu me lembro da Eleni Guariba contando quando ela foi solta. Ela era diretora de um grupo de teatro lá de Santo André, maravilhoso, e teatro da cidade. E quando ela saiu da prisão, ela me contou sobre a morte do Bacurau e contou as torturas que ela vivia lá na prisão, onde eles davam choques em mães amamentando, entendeu? Foi muito... E esses... Bom, nem vou falar sobre o que eu acho dessa gente, mas eles nos despedem dizendo que não houve censura, que não houve, vamos dizer, tortura. É uma cara de pau que eu vou te contar, viu? E só a gente sabe. Logo em seguida, a Eleni foi presa de novo no Rio de Janeiro, porque ela, claro, não deixou de militar, e ela é uma das desaparecidas até hoje. E a outra pergunta que você me fez, com que foi mesmo, o Biro? Essa foi a parte da organização do Partido Comunista, o Centro de Cultura Popular da UNE, a resistência à ditadura. Depois você teve um papel fundamental que foi na organização dos núcleos de cultura do PT, na elaboração do PT no início dos governos Lula. Essa que eu também gostaria de saber. Serginho, deixa eu só complementar que a gente tem uma pergunta aqui do Arquimedes, que ele diz assim, sobre a fundação do Sindicato dos Artistas, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Eu emenda nisso. Olha, quando eu entrei para o teatro, o sindicato já existia. Juca de Oliveira foi presidente do sindicato e tudo, mas a gente queria um sindicato mais atuante, entendeu? Então, o meu irmão e Lélia Abramo se elegeram para presidir e Cláudio era vice-presidente. E o sindicato passou a ser muito atuante porque foi o momento em que a gente trabalha a questão da salarial, entendeu? Toda a estrutura salarial passa a ser revista. Então, a gente não ganhava dinheiro durante os ensaios, passamos a ganhar, mas a gente não tinha uma estrutura, do ponto de vista econômico, que nos permitisse dar essa continuidade e ter, vamos dizer, fazer com que as companhias, principalmente os grupos, que nós éramos atores de grupos, né, pudessem fazer frente a essas despesas. Então, aí foi aí que surgem as cooperativas de teatro, entendeu? Isso esvaziou um pouco os sindicatos. Foi um momento de uma contradição muito dolorida, porque a gente lutou a vida inteira pelo fortalecimento dos sindicatos e depois, como éramos atores de grupos, a gente começou a burlar o sindicato para poder ter um salário maior para a gente poder sobreviver. São momentos muito difíceis que a gente viveu. Mas eu saí do Partido Comunista no final dos anos 60, porque havia uma espécie de um convívio, vamos dizer assim, eu não diria democrático, mas foi combinado pelas lideranças do partido um convívio que nos permitia existir e não ser perseguidos, entendeu? Aí eu falei, não, durante o governo Costa e Silva. Eu falei, não posso continuar num partido de vanguarda a ficar, de repente, de novo, numa situação de fazer essa barganha, né? Eu fiquei muito sentido, muito magoado. Aí eu saí do partido nessa época, e aí teve todo o período do Médici, que foi um período muito difícil. A ditadura apertou a censura, começaram as mortes, começaram os assassínios, a tortura. Foi um recrudescimento
de todo o rigor do processo da ditadura militar. E aí teve um momento em que, de repente, na Globo passavam novelas que praticamente diziam que estava tudo em paz no Brasil, e a gente ficou ali meio vendido, né? Porque eu não estava na Globo ainda nessa época, mas, na verdade, tudo isso nos decepcionou muito. Aí vem a morte do Vladimir Herzog. O Vladimir era um antigo companheiro do Partido Comunista. E aconteceu o seguinte: eu estava fazendo um espetáculo, ensaiando, com o cunhado dele, que era uma forma de resistência que aconteceu com a família da esposa do Vladimir, durante o Estado Novo. E um tio dela foi preso e morto pela ditadura. E bateram na porta de repente à noite e entregaram o cadáver dele. Ou seja, a mesma coisa que o Vlado viu mais tarde acontecer com ele, de repente se repete. E a peça que o João tinha escrito falava um pouco dessa história, e o Vladimir viu se repetir essa história, só que dessa vez a vítima era ele. Foi essa peça que a Regina Duarte produziu, chamava Concerto número 1, em que eu usei toda a moldura da Tropicália para fazer a moldura do musical do espetáculo. E a morte do Vladimir, ela foi um divisor de águas. Eu estava no cemitério, a Clarice era muito amiga minha, o João, o irmão dela, estava comigo, e nós viemos para a casa dela. Eu acho que, além de mim, não tinha ninguém que não fosse da família que estivesse ali. Aí chega o Dom Paulo Evaristo Aires para planejar o ato ecumênico na Catedral da Sé. Entendeu? Então, você veja que também a história nos faz faz participar de momentos, entendeu? Que a gente, de repente, momentos tão importantes como esse. Essa missa foi um momento extraordinário, mudou a história do Brasil. Mudou a história do Brasil. E aí Lula aparece no ABC, entendeu? E eu fiquei apaixonado por esse líder sindical, não só eu, Antônio Cândido, o grande crítico de artes, Mário Pedrosa, Lélia Abramo, entendeu? O Lula despertou uma paixão na gente, porque ele não queria entrar para o Partido Comunista, porque ele queria um partido democrático, onde todos pudessem levar suas dúvidas e pudessem resolver isso fora do centralismo democrático. Então, tudo isso foi uma mudança radical também, e realmente o novo Brasil começa ali. E o Lula sempre foi uma pessoa de muita firmeza, mas ele sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito afetiva. E ele achava que a cultura tinha um papel fundamental que tinha que ser valorizado. Então, eu passei junto com Lélia, com Antônio Cândido, com toda essa elite, nos organizar, Plínio Marcos, a nos organizarmos dentro de um coletivo cultural do partido, que foi elaborador de todas as políticas de governo do governo Lula, onde, inclusive, chegando a 2002, 2003, entendeu? Então, esse conjunto de artistas foram artistas que foram se organizando já para fazer da cultura um baluarte durante o novo governo
democrático popular, como aconteceu em 2002, entendeu? E aí a gente já estava, vamos dizer, a par das transformações a nível da Unesco, vamos dizer, justamente da Convenção da Diversidade Cultural. Mas eu criei a primeira Secretaria da Diversidade Cultural no mundo, entendeu? Foi um momento maravilhoso, porque os companheiros mesmo duvidavam, o que vocês vão fazer? Mas aí veio o movimento LGBT, veio o MST, veio a UNE, todos se juntaram ali, e essa secretaria passou a ter um peso enorme na nova política de cultura do governo, entendeu? São momentos inesquecíveis. E depois eu participei de vários momentos importantes no governo Lula. Eu participava de visitas aos países aqui da América do Sul para conversar sobre, justamente, junto com as lideranças culturais dos nossos países amigos aqui, e fomos construindo uma estrutura muito forte, muito solidária e muito ativa, tanto que esse termo diversidade cultural era uma coisa muito genérica, mas passou a ser, quando a gente passou a falar de diversidade cultural, a gente estava falando do conceito de diversidade cultural e de identidade que foi determinante em toda a política cultural do governo Lula e depois no governo Dilma também. Então foram momentos. Eu abandonei a minha carreira de teatro por 12 anos, mas eu acho que a riqueza das informações e das vivências que eu tive foram fundamentais. Inclusive, eu fui comissário-geral da maior exposição que o Brasil fez no exterior, que foi o Europalha Brasil, na Bélgica, onde eu movimentei uma verba de 30 milhões de reais. Eu tinha um grande amigo do Itamaraty que me ajudou a mexer com essa, porque era uma quantia muito difícil de se mexer. Eu tinha muito medo que, por causa de algum erro, a gente pudesse depois, isso pudesse refletir sobre a atuação do partido. Então, para mim, quando falo de corrupção do PT, eu falo assim, isso é lorota, entendeu? Isso não existiu, porque a CGU era extremamente rigorosa na apuração de todas as contas do governo, entendeu? E o Lula nunca amealhou nenhum tipo de dinheiro pessoal e nem, vamos dizer, em termos de... o Lula não foi nunca um homem ambicioso, entendeu? Então, tudo isso me deu estofo para mim em 2015. Eu saí do ministério, porque aí eu já tinha ficado 12 anos, fui convidado para fazer uma novela na Globo, e em seguida eu montei Visitando o Sr. Green, que ficou em cartaz durante 5 anos. E aí fomos reconstruindo a carreira. Eu tinha medo do palco não me aceitar mais, sabe? Porque eu passei tanto tempo longe do palco, mas logo já na primeira novela eu fiz um trabalho bonito, um trabalho responsável, e eu era um nazista, ou seja, eu era especializado nessa matéria, porque o nazismo passou aqui e ainda não nos abandonou, né? Ainda continua atrás da gente aqui. Quando a gente vê... Deixa eu perguntar uma coisinha. Queridão, você tem mais tempo para uma rodadinha? Para o nosso papo? Pode ou você ser. já tá... Pode ser? Então, Pode. Rubinho.
Pode entrar na roda. Nossa, Deixa eu só fazer uma pergunta, Rubinho, que tem vai uma lá, pessoa Flor, vai lá, aqui vai que lá. ela falou 3 vezes e eu deixei passar. Ela está fazendo a Letícia. Ela disse assim: Sérgio, eu sou sua fã de carteirinha e tenho seu livro Caderno de Lembranças. Meu nome é Letícia Vidor. Você chegou a conhecer o Centro Cultural Social do Brás? Não, não conheci. Mas esse livro é um livro da minha mãe. E foi um livro inspirador para mim escrever as minhas memórias. Que quando meu pai morreu, minha mãe disse assim: nossa, o Ítalo morreu, e de repente tudo que ele fez, meu pai era um grande agitador cultural, tudo que ele fez vai desaparecer. Então eu quero recordar, porque a minha relação com os meus filhos e com meu marido, eu fui uma mulher muito feliz. Eu quero compartilhar essa felicidade com todas as pessoas, para que as pessoas saibam da importância de uma união feliz, em suma, dessa riqueza, né, afetiva que surge num lar que respeitou sempre a liberdade e que tinha esse compromisso também social com a alfabetização do país. Então, quando eu comecei a ler meu livro, eu me inspirei muito nessa edição, porque a minha mãe deixou tudo em brochuras. E a revista Fórum, através do nosso querido líder da revista Fórum, que é santista também, ele me ajudou, ele me financiou, o Renato me financiou a edição do meu livro, entendeu? E aí vendemos para São Sebastião, uma originária de São Sebastião. Então eu tenho um eterno agradecimento a ele por causa disso. Mas muitas pessoas leram, e o livro é uma delicadeza, que fala de uma mulher brasileira lutando pela alfabetização do Brasil e falando dessas raízes profundas do Brasil, entendeu? E de como isso é importante ser cultivado, entendeu? É a porno vovó, né? A porno vovó. Essa é outra história maravilhosa. A porno avó, minha mãe, o Zé Antônio Garcia e o Ícaro de Castro de Santos resolveram fazer um filme. Eles não tinham financiamento, e aí eles foram falar com o pessoal do cinema da Boca, que fazia filmes eróticos, né? E aí eles fizeram um filme erótico, mas com valores culturais, entendeu? E aí aparecia, tinha a Tânia Alves, ela tinha era uma mulher linda e tudo, e eu frequentava o laboratório de um empalhador, entendeu? E aí um dia eu mexi num quadro, aí eu descobri que do outro lado tinha uma prostituta que recebia os seus visitantes, né? E aí chegou em Santos, a minha mãe falou: olha, eu estou nesse filme. Falou para as irmãs dela, que elas foram assistir o filme, né? De repente elas chegaram lá no cinema e falaram assim: que coisa estranha, eu não estou vendo uma mulher aqui, né? Aí mamãe falou assim: eu também estou achando um ambiente esquisito aqui. E aí, de repente, começam as coisas. Mamãe não estava lá, não. Mas quando elas contaram para a mamãe, é que a mamãe também se surpreendeu. E aí, de repente, aparecem as cenas pornográficas, né? Que eram feitas com muita delicadeza e tudo, mas era um cinema erótico, entendeu? Aí as 3 irmãs falaram assim: como é que vamos sair do cinema cheio de homem com a gente aqui vendo um filme pornô com a nossa irmã? E aí foi uma loucura, porque
A cena da minha mãe só passou quase no final. Elas assistiram a cena e saíram correndo do cinema antes que a luz acendesse. Entendeu? Isso, claro, a família inteira ficou sabendo. Aí os meus filhos começaram a chamar a minha avó de por a minha mãe de porno-avó. O livro é cheio, gente, dessas histórias maravilhosas. Volto a insistir. Comprem Mambete, Senhor do Meu Tempo, que vocês vão amar. Rubinho. Não, o livro é sensacional, né? O livro é sensacional e o Mambete é Eu uma acho que eu tinha mais pessoa. uma resposta a dar pro Miro. É. Você quer falar agora ou posso? Não, pode falar. Pode falar? Não, eu queria fazer 3 perguntas em uma só. Primeiro, queria que você falasse sobre a Bujanra, aquela situação que ele deixou você no Rio, lá que ele não pagou o apartamento, que você coloca no livro. Depois, o seu sogro também ficou devendo um apartamento, ele tinha vergonha, porque seu sogro era judeu, né? Isso para a família judia não era legal. E eu queria que você falasse também o que, se você voltasse para o governo Lula, o que você ia fazer, o que você não fez, que você ia fazer agora para a gente avançar na cultura. E, Flor, o Léo, que foi seu aluno lá do Metalúrgico do ABC, manda um abraço para você e falou que todo o sindicato está delirando aqui com essa magnífica live histórica, né? Que, nossa senhora, nesse momento é gostoso, né, Mira? Você ter uma live dessa, é muito gostoso. Então, eu queria que você falasse da Bujanra, que te deixou na mão, do caso do seu sogro, e o que a gente, se você voltasse, o que você fazia diferente para a gente avançar? Pois então, meu sogro, ele era um homem que acreditava muito na palavra das pessoas. E então aconteceu o seguinte: ele tinha um pequeno escritório de exportação e importação, onde ele recebia geleias, produtos assim que vinham do exterior, e ele acabou fazendo sociedade com o rapaz. A minha sogra falou assim: mas onde é que está o papel da sociedade? Aí o meu sogro falou assim: não, entre nós não precisa papel. Eu acredito que na palavra dele, entendeu? A minha sogra falou: Davi, como que você vai acreditar só na palavra dele? Bom, claro que ele deu um golpe no meu sogro, e quando o escritório começou a ter lucro, meu sogro perdeu a sociedade. E aí ele ficou as retiradas dele ficaram muito difíceis, entendeu? E ele não conseguia pagar os aluguéis. E foi um momento em que eu estava voltando do Rio para São Paulo, porque eu tinha recebido esses convites, né? Aí minha sogra me chamou num canto e falou assim: eu estou preocupado porque o Davi, acho que se endividou aqui e não tem como pagar o apartamento, nós estamos com uma ordem de despejo, entendeu? Eu falei: nossa senhora. Eu estava morando com a Vivian lá e o bebê mais novo meu, e o mais velho estava na casa dos meus pais. Aí um dia eu acordei de manhã, eram, sei lá, umas 5 horas da manhã, com um barulho na porta. Aí eu falei: meu Deus, o que será isso? Eu estava dormindo na sala. Eu fui abrir a porta, os caras meteram o pé, entendeu? Ele falou: aqui nós somos, como é que é? Sei lá, nós somos encarregados, como é que chama os auditores? Oficial de Justiça? Oficiais de Justiça. Viemos aqui para confiscar a chave e colocar todos os seus móveis tudo num caminhão e levar para o depósito. Aí eu falei: não, o senhor não pode fazer uma coisa dessa. Aí ele falou assim: como eu não posso? O seu sogro não pagou. Aí a gente foi ver onde é que estava meu sogro tinha sumido. E
Aí eu telefonei para meu pai em Santos. Meu pai pegou um expressinho, que era um transporte rápido que tinha em Santos, e falou: não, nós vamos dar um jeito. Aí a nora do seu Davi, irmã da minha sogra, ela tinha uma casa com uma garagem grande. Aí nós arrumamos tudo, os móveis, a louça e tudo. E o andar ficou em polvorosa, porque eu estava fazendo novela e todo mundo, olha, o ator depois ele recebeu ordem de despejo. Aí foi uma situação, uma coisa complicadíssima. Mas eu não passei por cima disso. E aí a minha sogra falou assim: Davi, eu vou sair daqui, tem uma pensão judaica, na Vila Mariana, eu vou para lá. Você só atreva a passar lá no dia em que você tiver um lugar para me acomodar. Entendeu? E aí a casa que eu tinha alugado aqui na Bela Vista ficou pronta, porque eu estava fazendo uma pequena reforma, e aí veio meu sogro e morar comigo. E até que chegou a hora de ele fazer uma mudança e tudo. Mas acontece o seguinte, que com isso ele até reconstruiu a vida dele, viu? E a gente conseguiu fazer com que ele fosse morar ali conosco, e depois ele alugou um apartamento no Bom Retiro, e aí a gente solucionou pelo menos essa parte da confusão. Aí minha sogra foi morar. E aí depois ele alugou um apartamento maior, e aí a gente ainda pegou uma beiradinha lá, e a Vivian, toda vez, minha esposa tinha asma, toda vez que ela tinha crise de asma, ela ia para esse apartamento, que era ali em frente à igreja ali de Santa Cecília, sabe? E, bom, aí a gente conseguiu, vamos dizer, ultrapassar essa crise, né? E qual foi a outra pergunta que você fez? Deixa eu fazer um comentário que você conta no livro, nessa história, que eu acho muito importante também, que é um dado cultural. Ele não comprou a casa, né, porque ele tinha aquele medo dos judeus que perdiam tudo, né, nos prógons, sempre foram perseguidos e tal. Então ele tinha aquela coisa da riqueza ser uma coisa móvel, que ele pudesse carregar para fugir, não acumulava. Né? Exatamente. Eles colocavam dinheiro no banco, joia, alguma coisa assim desse tipo, bens móveis, né? E até que a minha sogra convenceu ele a comprar um apartamento de novo no Largo do Arocho, depois disso. Você tem razão. E aí eles passaram a viver de novo no Largo do Arocho, que era onde eles moravam, no mesmo prédio. E aí a minha sogra morreu lá, e aí ele passou um tempo, eu convidei para morar conosco, porque eu não tinha tempo de ficar cuidando dele, ele veio de novo morar com a gente. E justamente existe sempre essa barreira, porque ele era um judeu religioso, mas nós nos tornamos grandes amigos. E eu até banho dava nele, cortava cabelo, cortava unhas. Essa coisa bem de família mesmo, sabe? Ô, Sérgio, quando o Ed foi morar contigo, ele estava vivo ainda ou não? Não, ele já tinha morrido. Já tinha morrido. Mas, olha, eu conheci o Ed em em 80? Por aí? 85, por aí? Não foi um pouquinho depois. E, bom, em suma, o que aconteceu foi o seguinte:
Meu pai minha mãe e o meu sogro moravam conosco. Então, o Ed queria vir aqui para São Paulo e morar com a gente, entendeu? Mas eu falei, Ed, não tem condição, porque é uma situação muito esdrúxula, para eles não vão entender nunca e tal. Para os meus filhos já é diferente, mas com meu sogro e mamãe morando juntos não vai dar certo. Isso foi no dia 17 de abril. Aí eu cheguei em São Paulo. Logo depois que eu cheguei em São Paulo, mamãe morre. Dia 17 de abril, não, aí no dia 31 de maio. E o seu Davi morreu 3 meses depois. E aí o Ed veio me ajudar a cuidar das crianças ali, a fazer essa readequação. Ele já passou um tempo lá, mas ele precisou fazer uma cirurgia aqui em São Paulo. E aí, aqui no Sírio-Libanês, o Raul Kutati conseguiu, era uma cirurgia experimental, que ele fizesse de graça. E aí ele passou a morar ali, passou a conviver com a gente, e aí ficou a vida inteira, praticamente até a morte dele, que aconteceu há 2 anos atrás, e foram 38 anos de convivência, né? Mas muito harmônica também, muito... todos os meus filhos, as fotos de família, todas o Ed está com pessoa pertencente à família, né? Até porque eu não tenho tempo para ficar contando historinha, né? E claro que o meu casamento com a Vivian foi um casamento de uma paixão, de uma parceria muito especial. Com o Ed já foi uma paixão mais madura, entendeu? Ficamos 38 anos juntos, entendeu? Então tudo isso foi muito gratificante, porque o final da vida dele foi muito pouco triste, porque ele não conseguiu uma vida profissional à altura de todos os conhecimentos que ele foi aprimorando, entendeu? E aí ele começou a abusar um pouco do álcool e tudo, e no final acabou tendo uma doença chamada Síndrome de Wernicke-Korsakoff, que está ligada à neuropatia, e ele, então, o Wernicke atrapalha os movimentos, os movimentos ficam muito cerceados. E o Korsakoff atinge a parte toda de memória. Então o Ed começou a misturar as coisas e tudo, e 2 anos depois ele acabou falecendo. Mas a família dele também era muito próxima da nossa família, os amigos dele de Natal. Quem me apresentou a Fátima Bezerra foi o Ed. O Ed também era petista, né? Por acaso. Que interessante isso. O Rubim tinha a pergunta do Lula, que é do governo. Se você voltasse, o que você não fez e você gostaria de fazer? Aí eu encerro com a pergunta do Altamiro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós fizemos muito. A gente avançou muito. Mas esse desmonte foi muito grande. Em primeiro lugar, a gente teria que cuidar de fazer uma remontagem, entendeu? De todas as conquistas, fazer correções e fazer com que realmente a cultura ocupasse esse lugar central na construção de um governo democrático popular. E aí a gente já cai na pergunta do Altamiro. O que é mesmo, Altamiro? Você vê que final de entrevista fica séria, né? Todo mundo chamando de Altamiro. Nem minha mãe me chamava mais de Altamiro. Fica sério. Não, eu vou fazer uma adaptaçãozinha na pergunta. Vai ser a mesma, mas uma adaptaçãozinha. Nós estamos num momento tristíssimo, não é isso? Estamos chegando a 500 mil mortes
de Covid no Brasil, Covid que é isso? É o vírus e o verme, a pandemia e o pandemônio. Né? Exatamente. Então, um momento tristíssimo. Né? E a morte vai se aproximando, né? Porque são amigos, né? Não, e cada vez mais a gente fica ameaçado, né? Pois é, não, e vai se aproximando, porque amigos vão ficando doentes, vão sendo internados, né, nos deixam super preocupados, super solidários. Você pega, essa semana mesmo, nós tivemos o caso do Jaci. Jaci é um dirigente da CUT no Distrito Federal, uma grande liderança, né, de trabalhadores, está internado. Tivemos o caso do Vanderlei, que é um cara de luta de moradia, foi dirigente da Confederação Nacional das Associações de Moradores, que mora no Amapá, também internado. Então, vai se aproximando, isso vai nos angustiando. Nessa angústia, lideranças importantes, né? Não, poderosíssimas, pessoas fundamentais, mas que vão se recuperar. Jaci e Vanderlei vão superar esse negócio, são dois guerreiros, vão superar e vem para a luta de novo. Agora, nesse cenário, como que você está vendo o futuro, Humberto? Você é um cara otimista. Esse Bozo, esse capetão vai afundar? Nós vamos ter uma nova fase no Brasil? E qual vai ser, aí era a pergunta, o papel dos trabalhadores da cultura nesse processo? Era essa a pergunta. Essa memória, esse legado dos trabalhadores da cultura permaneceu, entendeu? Então, isso tudo, quando a gente foi fazer a Lei Aldir Blanc, agora a Lei Paulo Gustavo, também, tudo isso a gente viu que estava muito vivo na sociedade. E conseguimos construir um processo muito rico e que salvou muita gente da miséria absoluta, entendeu? Chegou um momento em que eu achava que a gente não ia conseguir sair porque tudo parecia tão permanente que a gente meio ficava assim com dúvidas e de ter alguma esperança de que pudesse haver. Mas esse sábado, aliás, que é recente agora, a gente viu o despertar de uma nova cidadania, entendeu? Corajosa, respeitosa, respeitando as distâncias, máscaras, entendeu? Então, foi uma coisa muito emocionante, tão emocionante quando a gente começou a ver diretas já e todas aquelas grandes manifestações, né? Anistia. Então, tudo isso me deu uma nova esperança, além de, claro, as anulações dos processos contra o nosso querido Lula, né? Que teve essa ousadia e essa retidão de caráter de só sair da prisão na hora em que ele fosse reconhecido como inocente, entendeu? Então, tudo isso nos fortaleceu, tudo isso nos deu essa esperança, que não é uma esperança vã, é uma esperança, é um sonho que se sonha junto, é uma esperança do verbo esperançar do nosso querido Paulo Freire, né? E então eu estou muito, vamos dizer, acreditando. E essa CPI agora também é demolidora, né? Então eu estou achando que quando você pensa nessa Nise Yamaguchi e na doutora Luana, nossa, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Então, eu diria que, nesse sentido, sou muito otimista. Agora, não sou otimista em acreditar que isso vai mudar assim, como um passe de mágica. Eu falando com o Lula outro dia, ele me disse, Serginho, as conquistas foram muito importantes, mas a nossa luta continua. Não vai ser de graça que eles vão entregar tudo isso que eles nos sequestraram. Eles sequestraram a esperança da gente, eles sequestraram todo um legado que a gente construiu junto com o povo brasileiro, mas eu acho que a gente está próximo de um desenlace. Não sei como é que ele vai se dar, mas, de qualquer maneira, acredito que como a gente ainda tinha
determinadas dúvidas, quando começam todos aqueles movimentos gloriosos, libertadores da ditadura de 64, a gente também tinha essa dúvida. Mas essa dúvida só vai cessar na medida em que nós nos entregarmos de corpo e alma a essa luta. E eu acho que os movimentos sociais vão ter um papel muito importante, os artistas e a cultura vão ter outro papel muito importante, e mais uma vez Lula vai reafirmar, vamos dizer, esses valores conquistados, né? E vai continuar sendo essa liderança incontestável que ele é. Um homem de seus 75 anos, e ele fez 75 ou 76 agora? Acho que 76. 76. Mas você conversando com ele, é um menino. É um menino. Cheio de esperança, cheio de entusiasmo e acreditando nas transformações sociais. E nós estamos aqui, estamos juntos, né, gente? Então isso tudo nos alimenta, né? Isso tudo nos deixa muito feliz e faz com que a gente acredite que é possível mudar. Então, não é um minha gente, com essa beleza, né, do esperançar do Mamberti, que a vida inteira lutou pela cultura nesse país, né, teve um compromisso político com a transformação, contra a desigualdade, e que nos dá esse belíssimo presente, compartilhando com a gente a história dele, que pessoal, profissional, que se mistura de uma maneira muito incrível com a arte brasileira e com a política brasileira. Com meu querido Otamiro, com meu querido Rubinho, eu me despeço de vocês, né? Porque eu estou aqui, Serginho, vendo a sua energia. A gente está 1h43 conversando e parece que a gente está conversando há 20 minutos, porque a gente não tem vontade de deixar você embora. Ele falou outro dia que está com 80 e poucos anos e 30 de tesão. Tá cheio de pique. Ele é igual o Lula, gente, igual o Lula. O Lula achou uma namorada, uma noiva, quando estava preso. A gente está tudo aqui encalhado e olha o Lula lá. Literalmente amando, feliz, etc. e tal. Então, meus amores. Uma mulher extraordinária também, né? Sim. Eu telefono para lá, eu sempre procuro pela Janja, né? Aí ele falou assim: que história é essa de você telefonar para cá e só falar com a minha mulher, pô? Ele cuida do que é seu. Então, meus amores, eu vou dar uma rodada assim, só para a gente se despedir, cada um de vocês, e a gente, assim, quando acabar essa pandemia, Serginho, você vai nos prometer uma peça de teatro e o Miro uma cachaça, né? A gente vai lá para o Bar das Putas, beber, comer um bom churrasco e beber muita cachaça. Vamos lá, Rubinho, Otamiro e Serginho. Só agradecer mesmo, Flor. Obrigado por essa noite. Um abraço para a Flor. Um beijo carinhoso para o Sérgio. Obrigado. Um beijo para o Miro. E eu também acredito muito no povo brasileiro. Ultimamente, a Flor sabe, eu falo o seguinte: nós vamos fazer a revolução socialista no Brasil a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras das quebradas. A gente tem que envolver o povo, estar junto com o povo. Sem povo, nós não vamos muito longe, não. Então, assim, a gente tem que acreditar no povo. E eu acredito muito nesse povo brasileiro. Na mulher, no homem brasileiro, aquele que acorda, aquele que não sabe se tem o café da manhã, o almoço e a janta, mas o povo brasileiro é magnífico, ele é solidário, ele é um povo acolhedor. Eu acredito muito nesse povo. Eu acho que nós vamos passar dessa onda rapidamente, nós vamos fazer um Brasil grande. Sérgio, muito obrigado, meu velho. De coração. Obrigado você, Rubinho. Mirão. Não, adorei a conversa. Passando essa porra dessa pandemia, vamos marcar uma cachaça, vamos marcar de encontrar todo mundo, Rubinho, Fro, Mamberti, tomar umas, dar risada, abraçar, nós estamos precisando se abraçar, vai ser em breve. Adorei a conversa. Um beijão para você, Mamberti. Beijão, Fro, beijão, Rubinho. Saudades. Serginho, seu último tchau para a galera que ainda está aqui com a gente. Olha, gente, até breve, né?
Isso. Até breve, porque a gente vai estar se encontrando aí, não, se não for nessa live, em outras lives, e já trabalhando nesse novo momento em que o Brasil recupere os seus direitos e a sua história e a sua tradição de luta, né? Que é o mais importante. Muito bem, obrigado querido. pela convivência com todos. E obrigado por aceitar e estar aqui com a gente. Foi um enorme prazer. É sempre um enorme prazer. E vê se você pega essa ideia de fazer leituras de alguns capítulos. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar. Prepara aí um espetáculozinho, fazer igual os americanos fazem, aquelas leituras deliciosas para irem absorvendo, porque o seu livro permite isso. Gente querida, semana que vem temos Gerson D. Não percam, um super cineasta aqui com a gente. E, claro, dia 19, de novo, a gente vai para a rua lutar pela democracia, pelo auxílio emergencial, contra a pandemia e o pandemônio. Beijo, obrigada por nos acompanhar. Beijão, 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 beijão. Até. Serginho, beijão.